Olá, pessoal, continuando a falar sobre neuroses, né? Os caminhos que a pulsão sexual toma na vida psíquica, no próprio corpo do sujeito, né? Basicamente, se falando de estrutura de personalidade, estrutura clínica, nós temos apenas três, né? Psicose, neurose e perversão. Dentro da neurose, que é o que nos interessa nesse momento, nós temos caminhos da pulsão sexual e nós temos subcategorias de neuroses que, em termos de estrutura clínica, que seria um sujeito que pode ser, uma vez neurótico, um neurótico histérico ou um neurótico obsessivo. Tem a questão também da fobia, mas que na psicanálise freudiana e lacaniana não entra muito como uma estrutura de personalidade, uma estrutura clínica. Pode até ser encarado assim, mas não entra. A fobia está muito mais para a própria histeria e não como uma terceira subcategoria de estrutura clínica. Então, nós ficamos, em termos de estrutura clínica, neurótico histérico ou neurótico obsessivo, né? Então, o sujeito tem vários sintomas que nós vamos percebendo que se trata de uma estrutura clínica obsessiva ou uma estrutura clínica histérica. Sintomas que são resultado de mecanismos de defesa, como deslocamento e condensação. Deslocamento, a mente, principalmente quando Freud fala lá em Interpretação de Sonhos, um dos livros célebres da psicanálise, inaugurador da teoria psicanalítica. O deslocamento acontece nos sonhos, não só nos sonhos, evidentemente, todo o mundo psíquico do sujeito, mas é muito característico no sonho, quando o sujeito, ao lembrar os conteúdos manifestos do sonho, que é aquilo que o sujeito lembra, né, aparece algo deslocado. A gente percebe que é algo que é algo que internamente é muito grande, muito angustiante, mas que no sonho aparece como algo qualquer, aparece como algo disfarçado. Então isso é o deslocamento, um mecanismo de defesa para que a mente consciente não sofra e que mesmo assim, para que o sujeito, ao sonhar, consiga despressurizar essa angústia toda, né? E o mecanismo de condensação, que a gente faz o tempo todo, condensar, né? Grande exemplo de condensação, a lágrima. A lágrima, numa gota de lágrima, nós temos todo o sofrimento do sujeito representado ali naquela gota, ou toda a alegria do sujeito também. Mas em termos psíquicos, condensação seria no sonho, quando aparece um cachorro louco correndo atrás de você. Quer dizer, toda a sua angústia, os seus temores, a sua ansiedade, o seu medo, ou seja lá o que for, está condensado nessa representação de um cachorro bravo ali correndo atrás de você, né? Então, na verdade, é preciso entender e saber que esses sintomas, frutos desses mecanismos de defesa, né? Você sonha, não é por acaso, com esse ou aquele evento, com essa ou aquela situação, e você sintomatiza, inclusive, tem sintomas A ou sintomas B como sujeito, como indivíduo, que vão que a medicina, a psiquiatria vai caracterizá-lo como portador da doença depressão, portador do síndrome de pânico, seja lá o que for, não importa, né? Na verdade, você tem sintomas que levam a isso. E antes, então, de se pensar em doença, toda doença é um sintoma. Quer dizer, você sofre à sua maneira, por isso você adoece da doença A ou da doença B, C, D e por aí vai, né? Então, sintomas têm como objetivo, via inclusive mecanismos de defesa, deslocamento e condensação, despressurizar, desangustiar de alguma forma. Então, o sintoma é uma solução de compromisso.
com aquilo que foi recalcado, né? Se você tem neuroses é porque houve o recalque. E os sintomas vêm no lugar do desejo, porque eram desejos em alguma medida, desejos ou até gozos proibidos, que ficou ali incubados, vamos dizer assim, sem poder ser realizados, e que você então nessa angústia, nesse acúmulo de energia, porque o que se recalca é o pensamento, né? As ideias, então fica a energia livre, e aquela energia livre vai representar via sintomas e outras vias e outras formações do inconsciente, vai representar tudo que está lá dentro, fazendo bem ou fazendo mal, né? Então, os sintomas, por mais sofríveis que sejam, quando são sofríveis, porque nós temos muitos sintomas bons também, saudáveis, os sintomas, quando são sofríveis, independente de ser bom ou ser ruim, ou ser sofrível, ele tem os seus benefícios, que realiza, de certa forma, o recalcado. Simbolicamente realiza aquilo que foi recalcado, aquilo que se desejou realizar e não se conseguiu, né? E, inclusive, ajuda a evitar o conflito, porque fica bem representado ali, via sonhos, via sintomas mesmos que levam a doenças e tudo mais, ou via atos falhos, ou via xistes, para quem conhece a psicanálise, né? Quer dizer, tudo aquilo vai sendo representado, então ao ser representado, vai evitando o conflito. Então, tudo que não foi resolvido tende a ter um acúmulo de energia, e isso depois precisa ser representado para ser, entre aspas, resolvido momentaneamente de alguma forma, né? E normalmente, se é uma neurose obsessiva, tudo que não foi resolvido na esfera psíquica vai ser desangustiado, vai ser sintomatizado a nível de pensamentos. Por isso nós falamos que o sujeito é obsessivo. Ele sofre pelo pensamento, ele fica na dúvida, ele fica na culpa. Ele é o sujeito que está o tempo todo às voltas, remoendo os pensamentos, sempre procurando um porquê, sempre não sabendo, sempre se sentindo muito inseguro, né? Ou então um sujeito mais neurótico histérico. Tudo que não é resolvido na esfera psíquica tende a ir para o somático, né? De certa forma, em certa medida, fobias e obsessões, há uma ausência de conversão histérica. E na histeria há mais somatização, portanto. Então, fobia, obsessões assume mais uma forma de pensamentos dolorosos, enquanto a histeria seria mais uma conversão aí somática. E a psicanálise vem, né, como método aí, como um método de tratamento e cura, se é que podemos dizer drasticamente assim, né? Eu penso que a psicanálise vai muito mais por caminho de uma questão de vida, um caminho de existencial do sujeito se ver consigo, se ver com a vida, né? Mas, enfim, a psicanálise vem como, até certo ponto, a força da palavra, né? Eu gosto muito de uma música Fera Ferida, de Roberto e Erasmo, onde tem uma frase que Roberto canta lá, que é: as palavras calam o que eu não me esqueci. Ao falar, o sujeito tem a oportunidade de desabafar num primeiro momento e num segundo momento repensar aquilo para lá na frente elaborar, ressignificar, simbolizar, e com isso tudo ir construindo uma nova maneira de ser, e com isso tudo ir mudando sintomas sofríveis para sintomas menos sofríveis, não é? Muito obrigado, até aqui e até a próxima.